Paro. Ou do verbo parir também. O meu sobrenome é Vespoli, só que não tem um acento no Ves, que na Itália não tem, então o pessoal tudo fala, Vespoli. não fala Vespoli, fala Vespoli. Não, mas eu já estou É, escolado também. não ligo para essas coisas. Eu sou oriundo também, oriundo. Bom, boa noite a todas e todos, né? Hoje a gente tem aqui um prazer aqui de bater um papo, uma das maiores referências de educação aqui no Brasil, né? O Vitor Paro, inclusive aí ele é referência bibliográfica aí de vários concursos aí que a gente acaba prestando, inclusive na prefeitura, tamanha a sua relevância aí de pensar aí educação, né? Não sei se o Vitor também se me conhece, também, assim, não enquanto vereador, mas eu também sou professor da rede municipal, sou professor de matemática, né? Dei aula na rede São Bernardo do Campo, lá no EJA, e também no Estado. Eu já fui professor categoria O, depois prestei o concurso lá no Estado e passei, e hoje só estou na Prefeitura Municipal de São Paulo, né? E o Vitor, eu acho que você é formado na PUC, né, Vitor? E hoje é professor na Universidade de São Paulo. Eu sou formado, na verdade, na graduação na USP, depois eu fiz também o mestrado na USP e fiz doutorado na PUC. Trabalhei na PUC um bom tempo também. Então eu vi o doutorado na PUC, por isso ficou na minha cabeça que você era formado lá. Então, mas eu fui professor durante um bom tempo na PUC, pesquisador na Fundação Carlos Chagas, e depois fiquei parado lá na USP, né? E me aposentei pela USP. Sim. Começando um pouco até já que você é essa referência, né? Inclusive na rede, Vitor, a prefeitura, né? Por conta da pandemia nesse momento, e o prefeito vem tomando algumas atitudes. Eu acho que tinha de ser mais drástico em algumas questões, né? Mas vem tomando, pelo menos, atitudes, no meu ponto de vista, meio assertivas, diferente do presidente, que é o isolamento, o meio isolamento, os professores da nossa rede estão em isolamento, mas o pessoal da gestão e do quadro de apoio não, né? Eles estão fazendo revezamento, né? E ele falando que a escola tem que ficar aberta. Como que você vê isso, né? Eu estou falando isso porque é uma coisa que está muito polêmica na nossa rede, né? Não sei se você deve estar, né, recebendo nas suas redes sociais aí, muitos gestores estão, inclusive, que são casados com professores, professoras, e estão levando o Covid para as pessoas, né, que estão em isolamento total nas suas casas, né? Como que você está vendo essa questão? Na verdade, na atual situação, é tanta coisa para prestar atenção que a gente passa o dia ouvindo notícias de tudo quanto é lado. O que eu tenho ouvido falar é essa questão de que a escola tem que ficar aberta e o diretor e funcionários têm que ficar lá. A pergunta que tem que se fazer é a seguinte: por que a escola tem que ficar aberta? Tá? Eu acho que, de um modo geral, nós precisamos radicalizar um pouco mais. Radicalizar não como sectarismo, é radicalizar de ir às raízes, ir às últimas consequências, pegar os princípios fundamentais. As pessoas, especialmente as mais conservadoras, e também as mais egoístas, que não pensam muito no outro, a não ser quando alguém da família é atingido pela doença, elas tendem a resistir a mudanças drásticas. Por exemplo, de repente a escola precisa fechar. Acontece que a mudança mais drástica que existe é a morte. Diante da vida, às vezes a pessoa pergunta, tá bom, mas vai fechar a escola? Então, recentemente no Facebook mesmo, estava falando lá sobre a bobagem de ficar com EAD para crianças de idade pré-escolar e tudo mais. Então, pergunta o que fazer, então, fechar a escola? Para minha filha, se é para salvar a vida, fecha a escola, faz o que tem que ser feito. Entendeu? Então, por exemplo, o caso que aconteceu, que eu ouvi, de um diretor que teve que sempre ir em casa, a mulher ficou sempre ir à escola, a mulher ficou em casa,
se resguardando para não pegar o vírus, que é muito normal, que é o ideal, que na verdade é o certo que o governo devia fazer, botar todo mundo dentro de casa, fechar a fábrica, fecha tudo, pô, por que não? Que bobagem é essa? Então vem um palhaço do empresário lá dizer que a indústria está na UTI. Morra a indústria! O que você vai fazer com a indústria se as pessoas morrem? Porque não é você, né, engraçadinho? Porque não é você que está lá morrendo, morre a grande parte da população que não é você. Quando pega algum, aí ele se desdobra tudo, viraliza na internet, porque ele falou que não, de repente morreu a filha dele, morreu o pai dele, morreu a mãe dele, aí ele vê, não, tem que ver antes, tem que usar a razão, tá? Então vai fechar a escola sim. Você está com medo de quê? De repente a população precisar perceber que a escola não é tão necessária assim? Só se for isso. Me lembra, sabe, o Toninho, essa história de, tudo bem, mas não pode fechar a escola, não pode fechar o comércio, não pode parar de explorar o trabalhador, que é o que na verdade, deviam fazer. Por que não pode? Qual é a alternativa? Morrer? Sim. Me lembra muito uma anedota que tem, que era, na verdade, anedota de português, mas por questão de não ser politicamente incorreto aí, vai fazer de conta que não é. Do cara que chega, o ladrão, e fala para ele, a bolsa ou a vida? Ele responde, não, leva a vida porque a bolsa eu vou precisar para quando eu ficar velho. Percebeu? É mais ou menos isso. Quando você ficar velho, como? Você vai perder a vida, cara. É diante da vida que tem que se ver. E tudo vale. Né? É um dos princípios fundamentais da liberdade humana, a vida em primeiro lugar. Pela vida, olha, veja só, a pessoa mais pacífica do mundo, ela tem que ceder, de repente, diante disso. Diante da opção pela vida, salvar a própria vida, você tem o direito até de matar. Veja que absoluto. Então, a vida é tudo. Tá? O que você vai fazer com esses quase 10 mil pessoas que já morreram no Brasil? É melhor ficar a escola aberta e esses 10 mil pessoas morrendo? É melhor ficar a empresa enchendo as burras dos capitalistas, dos exploradores, e as pessoas morrendo? Eu acho que não. 10 mil, 9 mil e tanto. De jeito nenhum. A vida é absoluta. Fora, para defender a vida, vale tudo. Quando não, fechar a escola. Eu não estou dizendo que é para fechar a escola. Claro que nós temos que pensar em soluções de que, de repente, não precisa fechar a escola. Se você tomar todos os cuidados possíveis, agora precisa saber por que a escola tem que ficar aberta, para não enferrujar, para os pais irem lá. Os pais não têm a vida dele muito mais sagrada, muito mais preciosa do que um ano perdido de escola? Cuida da vida, por que os pais têm que ir lá? Entendeu? Então, eu não estou dizendo fecha a escola. Se tem motivo para deixar a escola aberta, mas veja uma maneira de fechar a escola que não concorra com o perigo que vai correr o diretor, o professor, o funcionário. É isso. O problema, né, Vitor, que o próprio secretário acaba falando que eles estão lá muito mais por uma proteção patrimonial, né, do que qualquer coisa. Eu fico pensando... Manda ele para o inferno. O que ele vai fazer com a proteção patrimonial? Não cabe nos 7 palmos de terra o patrimônio. O patrimônio é da sociedade inteira, ele tem que proteger essa sociedade, não é dele. Entendeu? O patrimônio bota a polícia, então invista na polícia. É muito mais econômico, tem que botar muito menos pessoas, põe viaturas para proteger. Não é porque é polícia, sabe, Toninho? É porque não é o dele, entendeu? Sim, claro. Entendeu? Se fosse ele ia falar, não, deixa que leve a escola embora. Uma outra coisa que eles estão fazendo também é só fornecendo álcool gel para as unidades, né, que são esses servidores, né, quer dizer, não máscara nenhuma, né, então a gente também fica preocupado, assim, né,
qual a situação que está colocando em risco esses trabalhadores, servidores sem... Isso, é aí que aparece o cinismo. Eles falam tanto de preocupação com as coisas, mas o mais essencial, que é se preocupar com máscaras, com cuidados, por exemplo, com cuidados, e isso toca diretamente na questão do perder o ano. Estão preocupados de perder o ano. Né? Se você perder a vida, desgraçado, você não perde um ano, você perde 50, 60 anos que você podia viver mais. Tá? Mas não se preocupa no que se pode fazer na situação atual. É uma situação de crise, é uma situação inédita. O que vamos fazer com o que temos aí? Não adianta chorar o leite derramado. O Covid está aí. O que nós vamos fazer com ele aí? Tá? Então, tem que passar por aí. Esse diretor que você citou lá no Céu Alto Alegre, né? É o professor, o diretor da EMF que fica lá no Céu Alto Alegre, o Zé Carlos, Tá. que a esposa dele faleceu. Naquela unidade, Vitor, 5 servidores já foram infectados só naquela unidade do Céu. Quer dizer, lá Então, são você 3 unidades. Vê que está acontecendo bastante. É bom você falar o nome da pessoa e localizar, porque as pessoas se sensibilizam com indivíduos. 9.000 são 9.000. Mas o José da Silva é José da Silva. É meu amigo, a pessoa que eu conheço, a pessoa de um amigo meu. Agora, Um parente, né? multiplique esse sentimento por 9.100 e tanto. Multiplique. E aí você pense, bota razão para pensar, para fazer o que é certo. Né? O pessoal da Dressa em Pirituba, eles, uma parte, fizeram uma desobediência civil. Foram lá, fecharam as suas unidades da direção, o diretor, e entregou a chave na DRE e falou que não ia colocar os seus servidores em risco. Né? Certo, está certíssimo. Está na hora de uma desobediência civil. Mas é a coisa certíssima que tem. A vida em primeiro lugar, não tem dúvida. Nós temos que preocupar. Ninguém preocupa tanto com a educação como nós, educadores. Nós estamos muito preocupados com a educação o tempo todo. Mas, nesse momento, não se pode pensar em educação se você não está vivo. Se você não está... E aí é doloroso. Eu estou aqui fechadinho em casa, né? Tomando todos os cuidados, minha família, tudo, extremamente rigoroso. Um jardineiro já mandei embora, porque ele veio com bolsonarismos da vida, dizer que não tinha problema. Eu falei, tchau, meu filho, eu não vou condescender. Não tem problema. Estou fazendo papel de jardineiro, estou fazendo papel de tudo. É até bom também para passar o tempo já, né? Exato. Porque o isolamento não é fácil, pega a gente psicologicamente, né? Tem dia aqui que eu literalmente estou surtando, né? Que eu faço tanta coisa durante o dia que não dá nem tempo. Sobra tempo para passar, não. Mas eu acho que seria interessante discutir um pouco, Toninho, não sei o que você acha, uma questão que está muito presente aí, que a questão das soluções de fangaria que tem surgido, das soluções dentro da educação. Eu sou uma das pessoas que mais falam, que mais reclamam da falta de conhecimento técnico, do chamado amadorismo pedagógico dos empresários, que se metem a falar de educação sem entender nada de educação. E eles faz tempo que querem economizar, ganhar dinheiro e deixar a educação as calendas gregas, querendo introduzir a EAD, tá? Ou homeschooling, outra bobagem que inventaram aí. E agora, eu dizia com a Deborah, tua assessora aí, eu falei, parece que Deus é brasileiro mesmo, né? É brasileiro e sacana, porque ele pega e manda um coronavírus exatamente no momento em que as pessoas estão rezando para esse coronavírus, que agora vamos implantar a EAD funciona, tá? Então, eu acho que esse assunto precisava ser muito bem discutido, porque tem muita bobagem sendo falada, tá? Então, aproveitando essa situação para depois se perpetuar numa situação que fica aí, dizer que sim, dá para fazer pela tecnologia, então a tecnologia, e eu sou radicalmente contra essas tendências de achar que a tecnologia faz aquilo que um bom professor às vezes não consegue fazer.
Você associa muito essa questão da gestão escolar e com a administração, né? Como mediador, né? Os dois como papel de mediador. Você acha, nesse ataque neoliberal que vem crescendo, não só no Brasil, mas no mundo, a gente consegue sair dessa visão da gestão da escola, né? Da administração da escola, desse modelo de gestão empresarial? Até eu acho que mesmo na USP, por exemplo, o pessoal da FEA, por exemplo, setores acham que a gente tem que implementar o modelo empresarial nas nossas unidades. Não, na fé não são pessoas. A fé está comprometida. A fé, os cursos de administração, eles estão comprometidos com o empresário. Tá? No meu livro Administração Escolar de Introdução Crítica, eu mostro isso. Na verdade, o que eles chamam de administração ou de teoria da administração não é teoria da administração coisa nenhuma. É teoria da administração capitalista. É o controle do trabalho alheio para explorar. A fé inteirinha, não institucionalmente, mas numa sociedade capitalista, os que estudam a administração, eles estão comprometidos com a administração capitalista. Eu passei anos estudando administração na USP, antes de conhecer uma vertente mais científica, materialista da história, e aí eu percebi que eu não estava estudando administração capitalista, estava estudando a história da administração capitalista. E esse livro, Administração Escolar e Introdução Crítica, eu vou exatamente mostrar isso. Precisamos falar em administração. Tá? Administração não é simplesmente um mandar no outro, não é simplesmente controlar o trabalho do outro. Administração não é simplesmente chefia, não é simplesmente gerência. Administração é a utilização racional de recursos para atingir determinado fim. Você quer atingir determinado fim, quais as maneiras que você usa, quais os recursos que você lança para alcançar esse fim. Tudo que você faz nesse respeito se chama administração. Na escola, como a missão da escola, o fim da escola é a educação, o principal é o educativo. Né? O bom administrador da escola é o bom educador. Tá? E a escola tem recursos infinitamente maiores do que a empresa capitalista para conseguir alcançar os seus objetivos educativos. Então, aí, eu acho que administrar bem é levar em conta a especificidade educativa. Então veja só como essa especificidade está indo para o espaço. O que eu chamo de amadorismo pedagógico, que são aquelas pessoas que acham que entendem de educação e começam a dar palpite sobre a educação, porque parece... Então, veja, antes do desenvolvimento da minha tese de administração, as pessoas falam assim, não, a escola não é igual a uma empresa, porque a escola trabalha com o ser humano, como se a empresa não trabalhasse também com o ser humano. Né? É que na empresa, o ser humano não importa. O ser humano está lá para ser explorado. E na escola, o produto é o próprio aluno educado. Mas o que acontece é que a empresa não é apenas diferente da escola. A escola não é apenas diferente da empresa. A escola da empresa, quando eu falo empresa aqui, estou falando empresa capitalista. Que, em último caso, acabei de escrever um pitaco lá no meu site, vitorparo.com.br, que chama-se Escola não é Empresa, mostrando em que sentido escola pode ser pensada como empresa sim, mas não como empresa capitalista. Porque se você pensar, você está negando a escola. Porque o capital é contra o ser humano, ele é contra a humanidade, ele é pela exploração, pela dominação do outro. E a escola, se é verdadeiramente escola, é fazer o homem histórico, fazer o crescer em suas potencialidades, em suas virtualidades, é transcender a própria natureza, deixar de ser apenas o domínio da necessidade, aquilo que necessariamente acontece, como acontece com os animais, por exemplo, que um come o outro e está tranquilo, não tem mal nem bem aí. No caso do ser humano, não. O ser humano é um ser que cria alguma coisa essencial, que são valores. Isso é bom, isso não é. Essa criação de valores é que permite o desenvolvimento da história. A educação, o que ela faz é precisamente atualizar cada ser humano que nasce. Porque cada ser humano nasce igualzinho um bichinho qualquer. Ele nasce nada histórico, ele não nasce humano histórico, ele nasce apenas animal.
O que vai diferenciá-lo de uma ameba ou de uma anta é a educação que ele adquire. E essa educação se dá por uma relação entre sujeitos, pessoas autônomas, que têm vontade, que têm liberdade de se comunicar. Então, aí é que se dá a educação. A escola, como lugar da educação, ela é, portanto, um lugar antagônico à empresa, porque ela valoriza e avança para a constituição do humano histórico. Nesse sentido, é preciso conhecer de educação para fazer bem a educação. Eu costumo dizer o seguinte, isso está parecendo muito bem, eu acabo falando muito e sendo um pouco longo, mas isso está parecendo muito bem hoje, quando as mães, em casa, às vezes as próprias professoras que são mães, né? E que muitas vezes cuidam dos filhos dos outros numa relação escolar e não tem tempo de cuidar dos próprios filhos, tá? De repente, ela começa a perceber como é difícil lidar com a própria criança. Até porque muitas professoras, infelizmente, por conta do amadorismo pedagógico que sempre brotou, sempre existiu, sempre vicejou na educação brasileira, nunca tivemos um secretário, a não ser o Anísio Teixeira, antigamente, mas ele nem foi o ministro da Educação, nunca tivemos um ministro da Educação que entendesse de educação. O atual, por exemplo, é analfabeto, é uma desgraça, é pior ainda, ele é a antítese de tudo que se pode pensar em educação. O anterior também era analfabeto, mas, bom, deixa para lá. Por conta disso, os nossos professores, e por conta da pouca valorização que se dá à educação, às vezes os próprios professores não têm um conhecimento sobre o quanto é rico, o quanto é único o trabalho que ele faz. Então, veja, eu costumo dizer o seguinte, o básico que eu bato sempre, que, no meu entender, sintetiza toda a história da educação e toda a filosofia da educação, e inclusive toda a ciência da educação, o básico é o seguinte: o ser humano só aprende se quiser. A coisa mais óbvia do mundo sintetiza toda uma matéria. Aliás, eu peço licença para recomendar, como não vamos poder ter tempo de falar tudo aqui, eu recomendo muito quem está gostando dessas ideias, quem está se interessando por isso. Eu tenho um livrinho que se chama Educação como Exercício do Poder. Educação como Exercício do Poder. É um livrinho pequeno, escrito numa linguagem muito fácil. Tem vários livros. No meu site lá, vitorparo.com.br, vocês vão encontrar muitos livros. Mas eu recomendo especialmente esse, para ter um conceito. Ele se chama Crítica ao Senso Comum em Educação. É um livro escrito não só para educadores, é escrito para todos aqueles que interessam por educação. E a base, não é invenção minha isso de que a criança só aprende se quiser, de que o ser humano só aprende se quiser. Isso é síntese de toda a história da educação e de toda a ciência da educação. Por quê? Porque educar-se é fazer-se humano. E o que caracteriza o humano, por oposição ao não humano, é a sua condição de sujeito. Só o ser humano se manifesta diante do real. Percebe? Diz, isso é bom, isso não é. O animal não. O vegetal também não, nem o mineral. Apenas o humano. Tá? Ele diz, isto é bom, e em seguida ele exerce uma ação e transforma o real. Ele transforma a necessidade natural em liberdade. Ele transforma um pedaço de árvore, um tronco de árvore, numa canoa para atravessar o rio. Isso é a liberdade de optar entre atravessar o rio e não atravessar. Não é a liberdade do passarinho. O passarinho voa necessariamente, ele não é livre para voar. Livre para voar é um homem que inventou essa condição de voar. Mas essa condição de voar foi inventada com ética, dizendo eu quero e eu não quero. O fundamento da ética é a vontade, aquilo que precisa e o que não precisa, e a ação. Pois bem, se educação é formar para fazer-se sujeito, eu tenho que levar isso em conta.
Eu não posso educar alguém que não seja sujeito. Ser sujeito no sentido de, não no sentido do senso comum, ser sujeito no sentido de ser autor, não simplesmente ator, ou simplesmente agente, ou simplesmente participar, ou simplesmente agir, não é só isso. Ser sujeito é ser autor. Percebe? Ter autonomia, vontade, exercitar-se nessa sua vontade. Portanto, se você quer formar um ser assim, e não simplesmente treiná-lo para responder os testes imbecis dos SAEBs, dos Enems e todas essas porcalharadas da vida, se você quer formá-lo realmente um cidadão que tenha conhecimento científico, depois não virar um Bolsonaro ou essas porcarias que existem por aí, você precisa levar em conta a sua condição de sujeito. Se você leva em conta a sua condição de sujeito, significa que ele só aprende se quiser. Pois bem, se ele só aprende se quiser, ele precisa saber como levá-lo a querer. Percebeu? Isso já fundamenta, só deixa eu completar esse raciocínio. Isso já fundamenta a própria necessidade da educação. Se você tem que levar o fato de que ele aprende se quiser, você tem que pensar as formas de levá-lo a querer. Então você tem que conhecer o humano, você tem que ter conhecimento de psicologia, porque uma criança de 2 anos quer diferente de uma criança de 5. Uma criança de 7 anos pensa diferente de uma criança de 4. Uma criança de 7 anos você não ensina álgebra para ela, por exemplo, porque ela não faz ainda operações abstratas. Você precisa saber, sim, de Vygotsky, Vallon, Piaget, etc., ter conhecimento de psicologia, tem que ter conhecimento de psicologia, tem que ter uma formação adequada, técnica, para inventar as formas mais adequadas para essa criança, para esse ser querer aprender, e aí fica fácil. Quando ele quer aprender, não tem quem segura. Um ser humano formado, que já tem mais de 14, 15 anos, que já é sujeito, que já desenvolve todas as suas operações mentais, ele quer aprender muito facilmente. Ele se senta num banco de uma universidade e você, simplesmente sabendo o conteúdo, você consegue ensiná-lo. Criança, não. Criança é diferente. É um ser diferente. Mas ninguém sabe disso. E como a educação faz parte da própria vida, todo mundo pensa que entende de educação. Você chega para uma criança de 3 anos, olha como a aparência engana muito. Isso é muito triste, isso não é levado em conta. Uma criança de 3 anos, você conversa com ela, ela fala o teu vocabulário inteirinho. Ela conversa, hoje, inclusive, mais do que nunca. E dá a impressão para você de que aquela criança pensa como você. Percebe? Quantas vezes você vê um pai, uma mãe, um tio chegar para uma criança de 3, 4 anos e dizer assim: filhinho, queridinha, presta atenção, vai fazer assim, 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 assim. Entendeu? Entendi. Tudo bem, então pode ir. Ela vira as costas e faz exatamente o contrário. E a mãe fica descabelada. O que eu fiz? Eu devia ter batido. Puxou a minha sogra, é isso e aquilo. Não é nada disso. Ela é um ser diferente. Você falou no nível da razão. Você utilizou formas, um diálogo formal que é para pessoas que já têm a personalidade formada. Ela não tem. Você precisa inventar forma, não precisa inventar nada, as formas já estão inventadas, a pedagogia tem condições de te mostrar como fazer essa criança querer. Percebeu? Se essa criança chega para você, papai, tem um unicórnio lá na sala, não é mentira. Não é de fato mentira. Uma criança de 3 anos não tem condições de mentir. Para você, existe uma diferença entre você estar aqui, um ser concreto, e você pensar em transformando-se numa borboleta e voando até a praça e voltar. A criança não faz essa diferença. Então, se ela diz que tem um unicórnio na sala, ela está dizendo a verdade, sim. Não pensa que tem um unicórnio lá, não seja bobo, tá?
mas do ponto de vista dela, sim. E agora, como eu faço? Como eu passo essa barreira? Por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje, em vez da prefeitura, o Estado, ficar brigando, ficar tentando botar EAD, ficar atazanando o professor com tarefinha, que coisa absurda, ficar com medo de perder o ano para crianças. Eu sei porque eu tenho uma neta de 7 anos, percebe? E tem uma outra de 4 anos, mandando tarefinhas. No caso dela é diferente, mas de um modo geral, todo mundo, quanto a escola faz isso. Por que não pega essa mãe? Por que você não, em vez de mandar os professores ficar fazendo correçõezinhas com medo de perder ano, inclusive na pré-escola, vai tomar banho, vai perder ano. Vai perder. Eu falo para minha filha, eu, teu pai, morava na roça e não tive pré-escola. Entrei no chamado curso primário aos 8 anos. Não precisou coronavírus, não houve desastre nenhum. Tem mais de 15, 16, nem sei quantos, 20 livros publicados hoje. Você está preocupado que a sua filha vai perder meio meses? Ela não está preocupada, eu estou só dialogando com suposições. Você está com medo que vai perder 6 meses? Repõe procure investir mais em educação para que seja mais fácil recuperar não, continuar a educação no próximo ano de forma em que não tenha prejuízo. Mas Vitor, não tem um conflito aí? Tipo assim, os governos, né? Porque no fim se dá um pouco na política dos governos que implementam as coisas. Eu não estou falando de governo de direita e de esquerda, não. Acho que tirando um pouco o governo da Luiza Erundina, os governos de esquerda a ignorância e de direita... é a coisa mais democraticamente distribuída do mundo. Eu acho muito semelhante. Eles estão muito mais preocupados em mostrar que a sua administração, teoricamente, na educação está dando certo, e ficam preocupados que nas provas externas São Paulo tem uma nota melhor para falar que a sua administração está implementando política educacional melhores do que realmente ter uma pessoa que tenha valores, cidadão, uma pessoa crítica que tenha condição de andar pelo mundo e ter condições de, por ela mesma, ver o que é ruim, o que é bom para ela e tomar suas decisões. E aí eu não falo só dos governos, eu acho da sociedade também, né? Porque eu moro na periferia, moro em Sapopemba, um dos lugares onde mais tem favela na cidade de São Paulo. Uhum. E aí você conversando com as pessoas, você vê que as pessoas querem quase uma educação bancária, né? Uma educação que o professor fala. Então, a sociedade e os governos também não estão em crise, porque aí fica difícil para quem está na unidade escolar, o professor também sendo exigido dos governos determinadas questões, o pessoal do ensino médio, porque tudo voltado para a criança simplesmente fazer um vestibular, né, passar por um vestibular, e a sociedade também toda confusa do que ela quer no fim da educação. Então, não tem uma crise na sociedade? Toninho, olha, crise acontece quando a coisa está andando bem, de repente para de andar. Quando a coisa já vem mal, não é crise. Isso é o normal. Por isso é que eu recomendo de novo esse meu livrinho sobre o senso comum em educação. O senso comum é para a gente viver, para a gente não morrer. O senso comum, ele até tem algumas coisas boas. O Gramsci fala que do senso comum brota, às vezes, o bom senso, que é quando você, no próprio senso comum, você usa a razão. Mas o senso comum se para na aparência, e a aparência engana. Milhares de anos o homem via o Sol girar em torno da Terra. E o senso comum morria por isso. Bobagem, o senso comum estava errado. Os poderosos utilizam o senso comum para dominar. Até hoje, né? Bom, deixa para lá, porque não vou falar em religião aqui, que depois é muito tempo para falar. Mas eu falo, um Deus, o Deus do Bolsonaro, por exemplo, que é o Deus da Bíblia, né? A rigor é o Deus da Bíblia. É um Deus sacana, um Deus mau.
Precisa de um Deus mau. Eu costumo falar, na própria educação, uma coisa... Eu estou escrevendo um artigo agora que se chama Autoridade e Autoritarismo. No meu site, eu comecei recentemente um blog lá que se chama Pitacos Teóricos, que é uma tentativa de escrever artigos numa linguagem muito fácil sobre conceitos profundos, mas não difíceis. Por exemplo, os 10 primeiros pitacos é sobre a teoria do valor em Marx. Karl Marx, por exemplo, é uma das coisas mais lindas e mais verdadeiras que existe. Karl Marx disse coisas simples assim: a Terra gira em torno do Sol. Percebeu? Karl Marx não é nem um capeta, mas fizeram o Karl Marx um capeta porque ele diz a verdade. Mas fez mais ou menos aquilo que a igreja sempre fez com a teoria heliocêntrica. Ficou séculos matando. A igreja sempre foi uma instituição, uma organização criminosa, na verdade, matando pessoas, né? Simplesmente porque queriam dizer a verdade. Eles queriam impor um Deus que eles inventaram, que nunca ninguém viu, mas que precisa para dominar. Percebe? Então, o senso comum acredita em coisas completamente estapafúrdias. Precisa da reflexão filosófica para você vencer o senso comum. Então, eu estou escrevendo esses pitacos e também agora estou entrando também na educação, porque a base é você saber como você vive. Como é que você vai pensar na importância da educação para o outro, sem ter a noção desse outro? De saber que você não é um ser sozinho. Quando é que você vai ter a consciência de que você faz parte do mundo? E que se ofenderam, qualquer um no mundo ofendeu você. Que ao fazer com que uma criança, propiciar condições para que uma criança aprenda, você está valorizando você mesmo como ser humano. Então, esses fundamentos econômicos, que é o fundamento da própria realidade, que as pessoas falam econômico, só pensam em bolsa de valores, em reais, em cruzeiros, em cifrões. Não, o nosso ponto econômico é o nosso dia a dia. Se nós não percebemos como esse dia a dia é irreal, é explorador, nós nunca vamos avançar. Então, eu estou escrevendo esse pitaco e comecei a escrever um pitaco essa semana agora, que se chama Autoridade e Autoritarismo. Talvez seja um pouco maior, né? E eu vou ter que botar um subtítulo nele, porque eu estou percebendo que a palavra autoridade e autoritarismo chama muita atenção, e o que as pessoas, a pretexto de não ser autoritário, ou a pretexto de ser educadores, têm feito, é uma máquina de produzir bolsominions, uma máquina de produzir ignorantes. Percebe? E uma das coisas que está muito presente na educação é a reprimenda. Tá? Ninguém sabe que se a criança não quer aprender, ela não aprende. Então a primeira coisa que você tem que fazer é levá-la a querer aprender. Então você precisa seduzi-la. Você precisa fazer aquilo que o Miloš Fernandes chama de ternura. Ele diz o seguinte: a ternura, mesmo quando simulada, tende a produzir ternura no outro e fazer verdadeira a ternura que se simulou. Se você não for cúmplice do outro, você não ensina. E aí você ou cai para a licença simplesmente, deixa acontecer, que é uma espécie de autoritarismo. Ah, meus pais me bateram e eu vou deixar. Mentira. Você está com preguiça de buscar uma educação científica, uma forma de fazer. Ou então, em último caso, bate. E uma coisa que é muito presente é a reprimenda. Não faz isso. Não faça aquilo, não faça aquilo outro. E eu costumo dizer para as pessoas que fazem isso um ditado popular genial. Talvez um dos ditados populares mais corretos do mundo. Que é o seguinte: bronca é ferramenta de otário.
Quando você dá bronca numa criança, porque ela fez errado, você está sendo otário. Porque ela não vai deixar de fazer o que está fazendo porque você deu bronca. Ela vai assimilar valores autoritários, negativos. E aí eu fui examinar filosoficamente, pensar, refletir. Eu fui ver, o Toninho, que a nossa civilização ocidental, não só ocidental, toda a civilização calcada na ideologia judaico-cristã, tá? Toda a crença, em grande sentido, monoteísta, se orienta por isso. Porque essas crenças, o próprio crença judaico-cristã, foram inventadas por pessoas rudes. Naquela época tinha sentido. Pessoas analfabetas. Por Abraão, por Moisés, por um monte de caras lá que queriam dominar aquela tribo dele. Então eles inventaram umas coisas e inventaram um Deus tão idiota que, no meu ponto de vista, é o otário mor. O pecado original domina a relação das pessoas nesse mundo, as relações educativas. É sempre o pecado original. Você está errado. Por quê? O que é esse pecado original? Estava lá Adão e Eva, muito legal, no paraíso. Deus falou que não podia fazer uma coisa, frescura dele. Por que não podia? Não sei. E o Adão e a Eva fizeram, que era a árvore da sabedoria. Veja, já tem um recado aí. Não trate de gostar de saber da coisa de sabedoria, isso é pecado diante de Deus. Aí Deus, que era onipotente, mas era um puta de um ciumento, né? Um babaca, na verdade, nessa altura. Que raio de Deus é esse? Que não tem condições, não tem... Veja, porque o Deus foi criado lá. Se fosse criado hoje, eu ia criar um Deus muito melhor, muito mais inteligente, um Deus que entendesse de neurociência, que desse um papo com Adão, vamos manter esse paraíso aqui, cara. Vamos fazer o seguinte, depois, no outro dia, a gente faz, tal, negociava com Adão, tentava, no máximo, dar uma reprimenda nele, mas um castiguinho assim, não vamos fazer, não vale mais, você vai ter que sofrer o resto da vida. E funda toda uma ideologia que desgraça para o mundo por milhares e milhares de anos. Parece brincadeira? É essa verdade. É esse modo de pensar otário. Porque Deus podia muito bem conseguir a coisa de uma outra forma mais pedagógica, né? Se ele entendesse pedagogia. Mas esse Deus foi criado lá. E lá eles não entendiam pedagogia. Mas hoje não. Vamos superar Deus, vamos ser um pouco mais inteligentes. A gente entende, a gente tem à disposição toda a história da pedagogia. No século XX, principalmente, nós tivemos um desenvolvimento da pedagogia fantástico. Tão fantástico quanto o da medicina. Só que na medicina, porque as pessoas morrem, utilizam-se os avanços. Na educação, não. Sempre que você for utilizar, você é chamado de comunista. Comunista é o novo nome do diabo. Assim como a igreja falava que era do diabo, agora se diz que é comunista. Eu fiquei sabendo que o Lema é comunista agora. Entendeu? Então, é essa coisa que seria engraçado se não fosse tão trágico. E na educação tem muito isso. E eu vejo os pais, as mães, os educadores, aqueles que fazem o papel da educação, se pautando pela bronca. Pensa só, para mostrar como seria diferente se, diante de uma pandemia, diante de uma situação de fato, não dá para continuar na escola que vai morrer muita gente. Tem que fechar a escola, fecha essa escola. O que eu faço? Vamos pensar em formas de instrumentalizar as mães, as tias, as avós, dando um canal que ela telefone, e por esse canal, ou até por live, podia me convidar, eu ia de graça, não tem problema nenhum. Falar com essas mães, olha, haja desse jeito. Quando você dá uma bronca, você está criando um bolsominion, você está criando uma pessoa sem personalidade. Não é para você se fazer de palhaço e deixar fazer o que quer, não. Eles têm que ter em você uma autoridade, alguém que seja
Mas autoridade significa, não autoritarismo, significa que aquele que aceita, que obedece, obedece porque concorda com aquela autoridade. Então você tem que se fazer sedutor, você tem que se fazer terno, você tem que se fazer cúmplice. Olha como é fácil. Você não tem condições de ensinar por educação à distância aos pais, aos educadores de um modo geral, as fases do desenvolvimento da criança, a teoria do Piaget, ou do Vygotsky, ou de quem seja, tá? O desenvolvimento proximal não dá para fazer durante uma pandemia. Mas, assim como o médico fala, lave as mãos, não precisa entender, porque lave as mãos, lava com sabão. É certo. Tem toda uma justificação que demorou milênios para ser descoberta. Tem toda uma justificação científica para você lavar a mão. A pessoa entende que vai lavar a mão. Por que em pedagogia e educação não se diz, pai, duas coisas, seja firme e seja doce. Se o teu filho não te ama, você não é bom educador. Assim como o bom professor, ele é amado pelo aluno, senão ele não é bom professor. Então, é difícil fazer isso? É a coisa mais óbvia do mundo, mas é a coisa mais profunda e mais científica, que o pai nunca ouviu. Porque nas reuniões de pais, geralmente, pelo menos as pesquisas que eu faço, espero que tenha melhorado, mas não acredito, o pai vai, em geral, para ouvir que o filho dele é bagunceiro, que o filho dele não presta atenção, que tem que fazer alguma coisa em casa, etc, etc. Então, tem forma, sim, de você remediar, pelo menos, a falta da escola. E talvez refletir a escola mais para frente. Mas não com soluções de empresários, de pessoas interessadas em acabar com a escola, com EAD e coisa parecida. Vamos levar a tecnologia? A tecnologia, vamos pegar... A tecnologia não precisa de escola! Qualquer imbecil pega o computador, a educação à distância, entra na internet que você consegue. Mas, Vitor, aqui em São Paulo tem uma problemática muito grande nisso, né? 40% das crianças não têm acesso à internet. Fora Também, isso, tá vendo? as pessoas que... Mas nem precisaria. As famílias que vivem, às vezes, 3, 4 pessoas da família no mesmo cômodo, ela não tem um lugar adequado nem para usar esse instrumento, caso ela tivesse. Né? Ela não tem um lugar que ela possa ficar, se concentrar, né, sobre essa questão. Esse é uma... Mas eu queria aproveitar, já que você comentasse, você tinha comentado sobre uma outra coisa. Os liberais não podem pegar toda essa plataforma e, aos poucos, claro que eles não vão fazer isso de uma vez, substituir o papel do professor, porque às vezes tem muito professor que eu tenho reparado, que está contente. Agora, olha, nós estamos usando a tecnologia, estamos aqui fazendo por internet, estão até uma parte contente, achando que isso é um avanço. E eu estou olhando e, gente, eles aos poucos, né, para querer economizar dinheiro, porque é isso só que os liberais pensam, economizar dinheiro com educação, é substituir parte dos professores ou das aulas, né, principalmente no fundamental, por essas novas plataformas. Como que você vê isso? A gente corre um risco iminente de poder desses governos querer fazer isso? A gente corre um risco, mas o risco já existia antes. É que eu disse, Deus é brasileiro porque ajudou para fazer isso, né? Veja, eu acho que duas coisas. Primeiro, essa de que as crianças não têm acesso é um bom argumento para dizer que não resolve ficar fazendo EAD. Mas eu prefiro um argumento muito mais forte, que é o argumento de que, até porque, com soluções mais fáceis, você pode usar o celular. Grande parte da população, quase tudo, tem celular. E o que a criança o que não tem acesso, não faz. Mas dá para fazer muita coisa. Daria para fazer muita coisa à distância, se você quisesse, se você entendesse de educação. Mas coisas educativas, não para repetir os EADs da vida. Tá? Agora, com relação a essa pergunta, tem que pensar não dá sempre. A gente, por falta de conhecimento de educação, as pessoas igualam tudo. Fala de educação, pensa que é tudo igual. Não é igual. Uma coisa é você falar para crianças de 0 a 14 anos. Nesse momento,
nesse período, é o período em que existe o desenvolvimento da pessoa humana. Desenvolvimento psíquico, o desenvolvimento neurológico, o desenvolvimento social, desenvolvimento, inclusive, de conhecimento. Durante esse desenvolvimento, não se aplica, não tem menor... É não conhecer, tá? É não conhecer nada de educação, falar em AD. Falar em AD, de 0 a 14 anos, é que você não conhece. Não dá nem para discutir. É uma coisa que você falar que você vai jogar futebol com bola quadrada. Tá? Não dá com bola. Não vamos discutir por que ela tem que ser redonda. Eu não vou perder tempo com isso. Tá? Por quê? Porque a educação, nesse período, é um período em que está se formando a personalidade, em que as pessoas estão se fazendo sujeito, estão se diferenciando da natureza. Tem muitos que não aprendem, não se diferenciam da natureza nunca, são verdadeiros bichos. São os Bolsonaros da vida. Entendeu? São essas peças da vida. Não se diferencia. Tá? O fazer-se humano não é conhecer técnicas ou coisas da tecnologia simplesmente. A tecnologia é feita para imbecil. O capital não é bobo. Ele faz uma coisa que todo mundo pode comprar, não só alguns. Nós preferimos fazer a música clássica. Porque só poucos têm acesso, porque só poucos desenvolveram o conhecimento de música clássica. Então, desenvolveram livros de ciência. Não, a tecnologia, em massa, para vender bastante, ela faz coisa que qualquer imbecil, analfabeto, ignorante, totalmente pega e mexe sozinho. Tá? Então, veja, tem que saber a diferença disso e daí para frente, a partir do ensino médio. Eu acho que no ensino médio se podia pensar em AD, mas como alguma coisa auxiliar, como alguma coisa suplementar, porque são discussões importantes. Nós queremos discutir seres humanos que se relacionam entre si. Nós não estamos desenvolvendo um mundo para as máquinas viverem, é para nós vivermos. Percebeu? E quando nós botamos em nome da máquina, nós estamos transformando, invertendo completamente. É como se nós substituíssemos o mundo natural da natureza por um mundo natural de ferramentas, de mecanismos, de máquinas, etc, etc. Mas nós continuamos deixando de ser sujeito. O ser humano feliz, ele é sujeito. Né? Então, veja, tem que pensar nessa diferença. Quando você fala o perigo do liberalismo, eu te aconselhar uma coisa. Você que é de esquerda, e as pessoas todas que estão preocupadas com um mundo melhor, vão parar com esse negócio de falar em liberalismo e neoliberalismo, que isso é um apelido bonitinho que eles inventaram. O que existe por trás disso chama-se capitalismo. O neoliberalismo é uma ideologia do capitalismo. Era o liberalismo, mas cansou de inventar uma outra ideologia, um outro nome de neoliberalismo. Eles usam o Partido Liberal. Nada é tão contra a liberdade quanto os partidos liberais do mundo. Percebeu? Que é a liberdade do lobo comer o cordeiro. É a liberdade de explorar. É a liberdade de fazer valer a lei da mercadoria. E se você estudar bastante, assim como você descobriu que não é o Sol que gira em torno da Terra, você vai descobrir que a mercadoria é a forma de você produzir a injustiça, a desigualdade, etc. Por isso, não dá para renunciar ao conhecimento da economia política de Adam Smith e Marx. Né? Porque as pessoas falam muito em Adam Smith, mas não levam em conta, só levam em conta a história da mão invisível lá. O desenvolvimento que ele fez de que quem produz valor é o trabalho, ninguém utiliza. E bota na cabeça, na culpa do Marx, que simplesmente desenvolveu muito bem e fez uma coisa de gênio, né? Mostrar em que medida é o trabalho abstrato que produz valor. Então, veja, o que existe é uma sociedade desigual. O que existe é o capital interessado em explorar, em enganar. Quantas pessoas sabem que se ele sai na rua, o asfalto que está lá, foi ele que produziu. Não é que foi ele como modo de dizer, foi ele de fato. Os hospitais que tem aí são as pessoas das favelas, são os desgraçados de todas as periferias que construíram, porque foram eles que trabalharam nas empresas, que foram explorados, que produziram valores naquelas empresas, valores que agora nós estamos vendo. Cadê a economia sem trabalhador? Se é um capitalista, dana-se.
Dê à luz mais valor. Por que vocês estão preocupados com os trabalhadores? Se eles são um nada, se vocês são os bons. Percebeu? Então, veja, se você não tivesse conhecimento de quem produz o valor, quem produz a vida, são os explorados, aí a pessoa vê, mas e o comunismo? Vai para Cuba. É um imbecil que fala isso. Assim como idiota, vamos fechar a escola? Entendeu? Ninguém está falando vamos matar todos os capitalistas. Não. Mas nós temos que saber o que é que acontece. O importante é saber o que é. Depois, você vai ver se é possível transformar. Aí você vai buscar forma de transformação. Mas que é preciso saber. E eu acho que a luta da educação tem que ser isso. A escola só tem sentido se ela forma sujeitos e se ela dá condições para os estudantes perceberem a injustiça social. Que essa injustiça social não vem de um Deus, não. Ela é material. O Deus é utilizado, as ideologias são utilizadas para justificar uma materialidade. O capital tem as condições objetivas de vida na mão, ele pega essas condições objetivas de vida, paga a tua força de trabalho, mas não paga o seu trabalho. Porque você vai lá, você produz um valor muito maior do que o que vale a sua força de trabalho, muito maior do que ele pagaram. Esse valor é apropriado pelo capital, é transformado em imposto. Mas foi você que fez o imposto, não é o capital que está pagando imposto, não. Essa questão do impostômetro, por exemplo, é uma palhaçada. Impostômetro por quê? Tem que ter imposto, sim, senhor. Eles não querem imposto porque é contra o Estado? Não. Sem o Estado, o capital não existe. Percebe? O imposto é para que o Estado utilize esse dinheiro para dar condições aos trabalhadores. Bolsa Família, assistencialismo é o raio que o parta. Bolsa Família é devolver para aquele desgraçado lá o dinheiro que ele foi explorado. Não é assistência coisa nenhuma. Isso é coisa importante para aprender na escola. Isso é coisa importante que o professor, pelo menos, precisaria saber para ele ter condições de fazer bem o seu trabalho ser engajado de uma forma que ele desse uma boa educação, ou procurasse aprender e transformar essa sociedade, né? Se não é por aí, mas o neoliberalismo é o antigo capital, é um nome bonitinho, enquanto não se transformar. A única coisa que está acontecendo é que tudo aquilo que foi dito pelo Marx, eles estão redescobrindo tudo a roda, as grandes descobertas das falências, tudo isso não foi previsto, porque o Marx não era um adivinho, ele simplesmente mostrou as coisas como eram. Foi dito pelo Marx que pode acontecer assim. O capital o capitalismo é uma sociedade extremamente contraditória. Se ele for as últimas consequências, ele transforma tudo em barbárie. Tá? Por isso que a Rosa Luxemburgo vai dizer socialismo, que é a negação da exploração, portanto, de toda a exploração e não apenas do capitalismo, ou barbárie. Infelizmente, nós estamos muito mais para a barbárie. E jogaram aí um Deus agora, né? É o próprio retrato de Deus. Quando as pessoas falavam, não, ele precisa ir no debate para as pessoas verem o que ele fala, aí ele vai perder a eleição. Eu falei, não seja inocente. Nós não temos um Bolsonaro no Brasil, nós temos mais de 60 milhões. Isso é que é desgraçado. Esses 60 milhões foram abandonados, eles não têm culpa, mas eles estão lá porque não tiveram condição de ter acesso ao saber, ao conhecimento, aos valores que foram produzidos durante séculos. É esse grande problema da educação. Nós deixamos esse enorme contingente de pessoas não se apropriarem de valores produzidos com sangue, suor, lágrimas durante milhares e milhares de anos. Por conta disso, nós elegemos democraticamente, fora as fake news, mas de qualquer forma, se você pegar, ainda tem 30% de 210, 220 milhões, dá 66 milhões de pessoas completamente abaixo de qualquer qualificação, porque aceita um traste desse aí. Percebeu? E o que é falta disso? Falta de educação. Por isso que porque a educação nunca foi privilegiada nem com dinheiro e nem foi privilegiada praticamente.
O professor também é um número, é jogado lá. Não se trata simplesmente de dar melhor salário, se trata de dar melhores condições para o professor. Tá? Quem se preocupou com o professor agora? O professor está sendo uma vítima, um bandido, que é culpa dos professores. Percebe? E o professor está morrendo também. Tá? Sim. Então, jogando toda a responsabilidade dele, e ele não sabe o que fazer, ele acaba aceitando. E continua querendo aprovar. Veja, botou na cabeça do professor, que é o educador, que o importante é aprovar o aluno, não aprovar. Vai tomar banho. Então, até um pouco por isso, né? A preocupação hoje ainda, pelo menos das instituições, aos 200 dias letivos, às 800 horas dadas, né? Qual que você acha nesse momento de pandemia um pouco o papel do professor, né, em relação à família, aos seus alunos, né? Fico até pensando também pós esse momento, né? Imagina você voltar em uma sala de aula onde o menino, a menina perdeu o seu pai, outro perdeu o tio, outro perdeu um irmão, ou perdeu o professor, perdeu o agente do quadro de apoio, da gestão. Quer dizer, mesmo o papel um pouco do professor nesse momento de pandemia e pós-pandemia também, né? Como que você vê um pouco isso? O papel do professor aí é um pouco o papel do cidadão. Eu costumo falar, a figura do professor é importantíssima, porque muitas categorias podem se dar ao luxo de não ser cidadãs, de não ser cidadãs no sentido de um ser sujeito e preocupado com a humanidade. O professor não pode se dar esse luxo. Quantas vezes eu falo que a formação de um bom professor não se dá nas faculdades de pedagogia, nas faculdades de educação. Lá é importantíssimo, não tem dúvida nenhuma. Nós precisamos de bons cursos de pedagogia, nós temos bons cursos de educação e temos bons cursos. Mas o bom professor se forja, se faz desde o berço. Você quer melhorar a educação do Brasil? Você quer melhorar o corpo docente? Capricha na educação das crianças. Os piores vícios dos professores eles não pegaram no curso de pedagogia, nem quando estava adulto. Eu tenho um livro, que é um dos livros que eu acho mais emocionantes, que está completamente esgotado. Eu vou tentar, como agora não tenho tempo de editar, vou tentar botar um PDF dele, vou escanear, que está dando tempo agora, vou fazer um escaneamento desse livro, que se chama Reprovação Escolar, Renúncia à Educação. A pretexto, deixa eu aproveitar para fazer uma outra propaganda. Eu acabei, semana passada, eu botei disponível, vitorparo.com.br, um livro que estava esgotadíssimo, custando 120. Eu paguei R$120 para ter um livro novo que eu não tinha, tá? Para poder escanear. Mas estava 250 ou coisa assim. Totalmente esgotado. Chama-se Escritos sobre Educação. Eu acabei de pôr. Mas eu quero falar de um outro livro, se chama Reprovação Escolar, Renúncia à Educação, em que eu defendi uma tese de uma conclusão que eu cheguei nessa tese, de que o professor, eu me perguntava, por que o professor, sendo uma pessoa inteligente, uma pessoa que aprende nos cursos de pedagogia, e nunca leu nenhum autor decente, algum autor importante, que fosse favorável à reprovação. No entanto, a imensa maioria dos professores é favorável à reprovação, e quer ver o diabo, mas não quer ver falar contra a reprovação. E aí eu descobri com os professores, uma coisa linda, os professores se revelando numa interação de uma pesquisa qualitativa, etnográfica, em que o professor acabava falando, nossa, professor, eu faço a mesma coisa. Quando ele conseguiu lembrar da sua vida de estudante, e aí ele foi ver que ele aprendeu a reprovar sendo reprovado. Não reprovar de não passar de ano,
reprovar o outro, sabe? A bronca, a ameaça, e o não pode fazer, o senta, fica isso, faz isso, só ordem, ordem e broncas. Credo, eu aprendi lá. Então, formar bons professores é formar antes bons seres humanos históricos. Esse professor, que é um bom ser humano histórico, que gosta do outro, que fica triste, por exemplo, quando eu fico triste quando eu descubro que alguém conhecida minha apoia o Bolsonaro e tem que deixar de ser meu amigo. Eu não tenho amigo racista. Eu não aceito que uma pessoa que tenha relacionamentos comigo seja racista. Por quê? Porque eu sou negro? Não. Porque ser racista é ser contra a humanidade. Eu sou a humanidade. Eu faço parte dela, necessariamente. Não existe o ser humano sozinho. O ser humano é parte da humanidade. Você tocou na humanidade, tocou comigo. Tocou em mim. Então, esse professor que se sente parte da humanidade e que se sente ligado com o outro, ele não vai precisar estudar muito. Ele vai fazer com ternura, com compreensão, vai esquecer um pouco o maldito do programa e do cronograma, vai ter tempo de abraçar mais ainda, que ele já devia ter abraçado muito antes. Percebe? O abraço, por exemplo, o abraço devia ser assim como é obrigado, ou pelo menos é praxe, você fala, oi, como vai? Bom dia, boa tarde. Devia ser praxe os professores abraçarem seus alunos. Como é que você pode educar crianças sem abraçá-las, sem ter carinho por elas, sem se fazer de capacho? Percebe? O Makarenko deu uma lição ao mundo, os grandes educadores, mostrando a diferença entre autoridade e autoritarismo. Ele tratou de crianças que eram consideradas bandidos, criminosos, crianças de um lugar lá que foram dadas para ele cuidar. Percebe? E ele lidava com essas crianças e era uma pessoa bastante liberal, bastante aberta, bastante democrática, tal, até que um dia ele teve que dar uma porrada no aluno. Ficou com remorso, porque isso não faz parte, bater no aluno. Mas ele descobriu que naquele momento ele precisava mostrar para o aluno que ele é um indivíduo junto com o aluno. Que o aluno não tem o direito de ofender o outro. E o aluno sentiu. Os alunos sentiram. E a partir daí, fundou toda a pedagogia do Makarenko. Quer dizer, ele podia pegar e falar, ó, realmente tem que dar porrada, como a maioria faz. Ele falou, não foi a porrada. Foi o fato de que eu entrei na linguagem deles que me fez ser um deles. E como pedagogo, e como ser que conhece, fazê-los sair da violência. Veja a diferença. Ele não foi autoritário porque deu um murro no aluno, que era grande, não era criancinha, não. Eram crianças de 4 a 14 anos que estavam lá. Percebe? Mas ele teve essa percepção. Que os pais hoje, às vezes, não têm. Os pais deixam a criança fazer o que quer, bater, pintar e bordar, para não bater, porque não quer ser autoridade. Por quê? Porque tem preguiça de fazer a coisa certa. Não é bater, mas é fazer-se firme. O Makarenko teve que bater porque ele já pegou uma pessoa que era um delinquente para falar a mesma linguagem. Nunca precisa bater numa criança. Percebe? Mas tem que fazer firmeza. Ó, isso é assim. Não, então não vai. Tem que conversar e saber. Ela precisa ter em você alguém que seja seguro. Porque ela te pega como imitação. Principalmente se é um pai, se é uma mãe. Ela imita você. Então, é importante que você faça isso. Mas, sem jamais perder a ternura, né? O que é necessário. É preciso saber fazer
o diálogo. Educação é diálogo. E diálogo é entre sujeitos. Não é eu virar um capacho e nem transformar o outro em capacho. É a própria consubstanciação da democracia, como relação entre sujeitos que se afirmam como tal. Bom, professor, a gente já está aí 1h10 aí de live, aí a gente tem que acabar. O papo está muito legal, ficaria aqui mais 1 hora aqui batendo papo. Mas fica à vontade, mas eu quero agradecer e deixar esse bloco para você ficar muito à vontade aí, fazer suas considerações finais e se despedir aí do povo, né? Tem muito, estou vendo aí no meu aqui recado, tem muito pessoal da rede aí, municipal, estadual aqui acompanhando a gente aqui. Muito bem, a minha fala, não final, né, mas nesse momento, estimular. É um momento muito triste, mas é um momento muito, muito fecundo também, né? É nesses momentos de tristeza, de crise, de contrariedade que a gente inventa situações, tá? Dificilmente vamos ter outro momento na história, eu espero que não tenha, mas dificilmente tivemos outro momento na história em que a opção era a vida. É a última, né? Os professores enfrentam tantas dificuldades na escola que têm opções drásticas aí, mas nunca tiveram opção entre a vida, tá? E renunciar a alguma coisa. Eu espero que o corona passe, espero que passe junto esse palhaço que está na presidência da República e os asseclas dele. Espero que a gente aprenda disso, a necessidade de ter melhor educação, de botar a cara para bater sim, de não ter medo, de não ter vergonha, de não ter preguiça de ir à rua, de enfrentar as dificuldades, de fazer greve quando necessário, de enfrentar o poder. O bom cabrito é o que mais berra onde canta o sabiá, diz a música do Cacau. Vamos chiar, vamos tentar fazer. Mas vamos tentar fazer pensando, refletindo, e não simplesmente para cada um. Não há educação se você não se faz humano histórico no sentido universal. Se você não pensar, você classe média, se você não pensar que você tem um ensinamento belíssimo da Hannah Arendt, que é a diferença entre culpa e responsabilidade. Eu não sou culpado pela escravidão dos negros que tiveram. Eu nem estava aqui, nem minha família. Mas eu sou responsável. Eu só existo hoje porque o negro foi escravizado em nome do capital. E quando permite, ele escraviza, sim, senhor. Tem essa liberdade. A mesma forma é pensar hoje que eu não sou culpado, não sou eu que faço. Um coitado desgraçado que está deitado na rua, um viciado, os que estão na periferia, os grandes conglomerados sofrendo, os que estão morrendo por ignorância, por não levar a sério o Covid. Mas eu sou responsável. Eu sou, como classe média, associado do capital. O capital precisa de pessoas como eu para oprimir aquelas pessoas. O capital precisa de professores, mesmo que não sejam classe média, para oprimir pessoas muito mais do que oprime a ele. Eu tenho que ter essa consciência. Eu tenho que ter um pouco de remorso pelo meu papel na sociedade. Se eu não tiver, a vida não ganha, não tem sentido. Se eu não tiver, a vida não serve muito. Aí eu tenho que apelar para um Deus, tenho que apelar para uma fé, ou torcer para um time, ou qualquer coisa assim. Mas o importante do humano é fazer-se humano histórico, reflexivo, integrado. O homem é necessariamente social, ligado com outros seres humanos. Pensa nisso. Você não é capaz de pensar nisso, não vale. Pega lá meus pitacos, vitorparo.com.br, que tem algumas reflexões fáceis para ir pensando nisso. Muito obrigado pela atenção de todos, por ter nos aguentado. Obrigado, Toninho Vespoli. Felizmente, mais uma vez, para falar para as pessoas, os políticos não são todos iguais, tá bom? E a gente tem político legal como o Toninho.
Bom, a gente tem falado aqui isso sempre, né? Nós não temos vacina para o Covid-19, os mais otimistas falam daqui a um ano e não tem remédio ainda, estão sendo testados, né? O que fazer agora mesmo é isolamento. O isolamento é um direito, Exato. o governo tem que dar condições para as pessoas ficarem isoladas em casa. Então, a exigência de políticas públicas para que as pessoas tenham o direito ao isolamento. É isso que a gente tem que fazer. E a gente queria agradecer bastante o professor aí, Vitor, né? Visitem lá o site dele lá, que tem bastante livros bons para ajudar a gente. Tem artigo para baixar gratuitamente, tem 3 livros lá para baixar, 3 ou 4 agora. Ai, que bom. E é isso, a gente tem que mesmo se permitir a refletir cada vez mais e inclusive, ter ideias para a gente entrar em conflito. Todo conflito acho que é bom, faz a gente crescer. Né? Obrigado, professor. Uma última coisinha, que na verdade devia ter sido a primeira para falar. Eu tenho esse modo de falar impositivo, eu sou descendente de italiano e tenho toda essa maneira. Só que eu quero, por favor, se você não concordou, tudo bem, vamos discutir. Nada do que eu falei é sagrado. Nada. Tudo pode ser discutido. É no domínio da ciência, não no domínio da fé. Respeito à fé de todo mundo. Todo mundo tem um direito inalienável de ter sua fé, de ter sua crença, de ter sua religião, sem atrapalhar a vida humana. Tá? Agora, professor, no domínio da ciência é a dúvida e a reflexão. Nada é sagrado. Isso eu achei um pouco perfil mesmo dos italianos. Eu estava passando uma tarefa, né, com o assessor da comunicação fazer, aí a pessoa virou para mim e falou assim: ô, Toninho, você tá bravo, tá dando bronca na pessoa? Por que tá dando bronca na pessoa? Só estou falando que é para a pessoa fazer, não, mas olha como você está falando, estou falando normalmente, velho, o que você está falando? É tudo oriundi, né? Bom, professor, muito obrigado. A gente ficaria aqui muito mais batendo um papo. As suas ideias acabam, acho que de forma positiva, fazendo as pessoas aí pensar e eu acho que influenciando bastante a educação aqui no Brasil. Eu acho que as reflexões são importantíssimas. Muito obrigado, viu? Obrigado, a gente é uma honra aqui estar batendo esse papo com o senhor. A honra é minha. Um grande abraço. Tchau. Tchau.